Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fly 8. Galera, preparei para vocês uma série de cortes. Primeiro vamos ver aqui da ESPN Brasil, também do SBT Sport Rio, aí com Vene Casagrande e companhia, trazendo as últimas novidades do Mengão, que amanhã entrará em campo aí, enfrentará o Peñarol, quarta de finais da Libertadores. Vamos aqui para mais um vídeo. Eu ainda não ouvi aqui no Rio de Janeiro. Eu vim aqui pro Rio só para encontrar com o Pedro. Ele traz as informações. Pois é, Bruno. Ainda nada. Vou te dizer o lugar que você encontra ele. É? Mas em off. Tá bom. Eita, nossa senhora, tô até com medo. Pedro Henrique Torre, as informações do Flamengo, que aí só joga na quinta-feira contra o Peñarol. Tudo bem, Mari? Um beijo grande para você. Ainda não nos vimos, você aí em outro canto, ainda não deu para nos encontrarmos. Um abraço também para o Eugênio, para o Bruno lá em São Paulo, Breler, enfim, todo mundo que está com a gente nesse Sport Center. Pensei que a Mari tinha trazido chuva, mas hoje, enfim, abriu sol aqui no Rio de Janeiro. Pois é, vai ter um grande jogo amanhã aqui, Flamengo e Peñarol, esse confronto importantíssimo das quartas de final. Flamengo tentando se reequilibrar, né? Porque a cada jogo sofre uma pancada, até literalmente, né? Foi uma pancada no joelho do Luiz Araújo, que o tira de ação agora por quase 2 meses, então é mais um desfalque para o técnico Tite. Ele teve ali um problema na cartilagem do joelho direito, vai passar por uma artroscopia, então é mais um desfalque. Então basicamente ele perdeu Luiz Araújo, Cebolinha, Pedro, está com um desfalque basicamente completo no ataque. Então ele vai tentando remontar a equipe. O De La Cruz muito provavelmente vai voltar para essa partida, está recuperado, então vai voltar ali no meio de campo. Fica a dúvida como é que ele vai fazer com os volantes, Pulgar, Léo Ortiz, ele vai manter aquele meio de campo, mas tem o Plata, tem o Alcaraz, a dúvida ali, Alexandro ou Ayrton Lucas. O Alexandro tem um jogo mais de construção, né, a gente pode dizer assim, e o Ayrton Lucas precisa de mais espaço. Imagina-se um Peñarol um tanto quanto mais retraído aqui no Maracanã, uma linha de 5 provavelmente, e o comando do ataque do Flamengo tem sido com Bruno Henrique. 17 gols em Libertadores com a camisa do Flamengo, terceiro maior goleador rubro-negro na competição, 10 gols em mata-mata. Ontem estive no Ninho do Urubu para falar um pouquinho com o Bruno Henrique, bater um papo sobre Libertadores, e ele falou sobre esse confronto com o Peñarol, também como é que está se preparando, e a gente ouve um pouquinho agora do Bruno Henrique. É uma equipe muito qualificada, tem jogador brasileiro, tem um treinador também que já trabalhou no futebol brasileiro, conhece bem o Flamengo e sabe como é jogar no Maracanã. Acredito eu que vai ser uma equipe que vai sempre ali buscar linhas baixas, né, para poder sair no contra-ataque e tentar fazer assim, de alguma forma, nos estabilizar para poder jogar esse jogo, mas estamos bem preparados, focados para poder fazer um grande jogo nesses 90 minutos. A gente tem que ter paciência, tocar a bola, fazer o que a gente faz, infiltrações, finalizações, e o mais importante que é o gol, né? Que sabemos que jogar lá é muito difícil, mas estamos preparados para esses 2 duelos. A gente entende a importância, né, desse torneio, desse campeonato, como é bom vencer também. Então a gente está super preparado para poder fazer um belíssimo jogo diante do nosso torcedor, dentro do Maracanã. Tá, então, o Bruno Henrique, né, porque, dizendo que o Flamengo está preparado, e até conversava com ele ontem, lembrando do ano passado, o jogo contra o Olímpia, mas nas oitavas de final, que o Flamengo teve o primeiro jogo aqui, era um adversário que chegou bem retraído também, o Flamengo martelou, conseguiu apenas 1-0 com o Bruno Henrique, um gol do Bruno Henrique, que não foi suficiente, porque acabou derrotado por 3-1 no jogo de volta fora de casa. Então, o Flamengo consciente que precisa abrir uma boa vantagem amanhã aqui no Maracanã, e vai com as peças que tem, porque está bem desfalcado aí já com lesões. O Gabigol sentiu até um desconforto, ficou fora do treinamento de anteontem, mas ontem fez um treinamento físico separado dos outros atacantes
e hoje vai, enfim, muito provavelmente a expectativa é que treine e aí fica como opção no banco de reservas. Mariana Spinelli, diretamente do Rio de Janeiro, volto para você. Ah, que coisa maravilhosa. Obrigada, viu, Pedro, pelas informações. Então é isso. Hoje, 7 da noite, Fluminense contra Galo. 9h30 da noite, Botafogo e São Paulo, aqui do Newton Santos. E amanhã tem o Flamengo e Peñarol também pela Conmebol Libertadores. Eu e Eugênio estamos aqui no Jeito, Bruno Vicari. A gente conversa também para destrinchar um pouquinho mais depois dos confrontos. Tá bom, a gente... O Flamengo segue em preparação para a partida contra o Peñarol, também na Libertadores. Esse jogo amanhã, coisa boa. Programa do futebol carioca, não é isso? Todo mundo, o Vascão lá na Copa do Brasil, o Flamengo na Libertadores, na Copa do Brasil, no Brasileiro, o Fusão também na Liberta, daqui a pouco a gente vai falar, e o meu fogão também. Vamos fazer o seguinte, vamos olhar o VT e na volta o Venê atualiza a gente sobre quem pode voltar ao time nessa partida, Rodolfo. O Flamengo vem driblando os desfalques e focado em uma das principais competições da temporada, Libertadores. O mais recente que o time não vai poder contar é Luiz Araújo, que passa por cirurgia nesta quarta-feira. Já o retorno dele só deve acontecer em até 2 meses. Mas o time terá a volta de De La Cruz, além de ter à disposição os últimos reforços: Gonzalo Plata, Alex Sandro e Alcaraz. O desafio é contra um dos times que, atrás do Flamengo, tem uma das melhores defesas da Libertadores. A equipe de Tite sofreu 5 gols, enquanto os uruguaios levaram 6. Na parte ofensiva, o rubro-negro marcou 13 vezes na Libertadores, além de criar 22 chances. Já o Peñarol fez 16 gols e teve 21 oportunidades de balançar as redes. Contra o time uruguaio, o rubro-negro não tem um bom retrospecto. Na competição, em 4 partidas, foram 3 vitórias do Peñarol e um empate, além do Flamengo ainda não ter conseguido vencer no Maracanã. Para quebrar o tabu, o Flamengo terá mais uma vez o apoio da torcida e a força da equipe para sair com o pé direito na primeira disputa por uma vaga das semifinais da Libertadores. Fala comigo, Venê Casagrande. Tem atualização sobre o treinamento? O Tite diz muito, né, no treinamento sobre como vai ser, né? Pois é, não tem como a gente trazer aqui o provável time do Flamengo, porque o treino de hoje vai acontecer ainda. Vai começar às 3 horas da tarde e nessa atividade o técnico Tite vai definir a equipe titular para encarar o Peñarol, essa partida que vai acontecer amanhã no Maracanã. A boa notícia em relação à atividade de ontem é que o Nico de la Cruz novamente treinou grande parte da atividade com os demais companheiros e deve ficar à disposição do técnico Tite para esse duelo extremamente importante. O Gabigol, uma informação, ele não treinou com os demais jogadores, fez um treino à parte, com a preparação física, com os fisioterapeutas. É um jogador que está tendo um cuidado especial com a preparação física. Lembrando, ele voltou recentemente de uma lesão física e no jogo que ele entrou contra o Vasco da Gama, teve um pique que ele deu, uma corrida que ele deu, que ele parou de correr e botou a mão na coxa, ou seja, dando um indício ali que sentiu uma certa fisgada. Mas acredito que fique à disposição. Mas ficando à disposição ou não, o Tite já demonstrou que ele é a última opção no setor ofensivo do Flamengo. Antes dele tem o Carlinhos que está na frente dele. Então, nos demais aí a gente tem o Gonzalo Plata à disposição, o Alcaraz à disposição, o Alexandre à disposição, e nessa atividade de hoje ele vai definir o time. Lembrando que a Arrascaeta não está 100% fisicamente falando, a gente viu no duelo com o Vasco, o Nico de la Cruz também não vai estar 100% fisicamente, então é um time do Flamengo que está muito desgastado. Tanto é que o Fabrício Bruno, informação, na atividade de ontem, de tão cansado que ele está, ele nem foi a campo. Ficou fazendo atividades na parte interna, ou seja, é um elenco do Flamengo com muitas lesões e também muito desgastado fisicamente falando. Ô Lucas Pedrosa, vamos tentar olhar um pouquinho o copo meio cheio aí pro lado do Flamengo, e aí o torcedor que tá de casa aí do Flamengo pensar que tem aí o Alcaraz, que tem o Plata e tem o Alexandre, que são 2 poderosos reforços que chegaram pro Flamengo. Né? 3 poderosos reforços que chegaram pro Flamengo. No jogo contra o Corinthians, foi contra o Corinthians que ele foi expulso, né? Sim. Que fogueira que fez o Alcaraz, hein? E o Plata também. Eu acho jogo com o Vasco, né? Que são 2 jogadores que preenchem muito bem essa parte do meio-campo, né? O Alcaraz é um cara de chegada que preenche o meio-campo todo, a gente chama de meio-campista praticamente completo, porque ele pode fazer saída de bola, ele pode fazer transição, ele consegue chegar à frente muito bem também. O Gonzalo Plata, eu achei muito interessante o tipo de movimentação dele, ele consegue cair pela direita, consegue cair pela esquerda, e além disso, ele não é só um ponta rápido, veloz, ele me pareceu um cara também que tem condições de dar uma assistência para o seu companheiro, tanto é
que ele é um dos caras que, para mim, foi, se não foi o melhor jogador do Flamengo contra o Vasco, foi um dos melhores sem dúvida alguma, e o Alexandre dispensa comentários, né? Ele deu azar de enfrentar o Paulo Henrique. E o Paulo Henrique fez uma baita de uma partida. Mas o Alexandre é um baita de um jogador também. É um cara que logo no primeiro lance do jogo, quase que ele consegue um cruzamento para o Flamengo fazer um gol. É um jogador realmente que é muito diferente, tem qualidade tática, tem qualidade técnica. O Flamengo se reforçou muito bem. É uma pena que tenha perdido tantos jogadores, senão seria difícil aí. Com certeza o Flamengo seria amplo, franco favorito contra o Peñarol. Mas, De La Cruz voltando, a Arrascaeta mesmo sem estar 100%, ele joga com a cabeça, ele não joga só com o físico. Então é um Flamengo que, para mim, já está mais inteiro do que já esteve. Inclusive, o Arrascaeta... Desculpa. Não, pode o Arrascaeta vem jogando com a cabeça há muito tempo, porque fisicamente falando, olha quanto tempo a gente fala faz parte da do parte processo da física. experiência do jogador. Desde 2020 que a gente fala que o Arrascaeta não está bem fisicamente. E, infelizmente, a tendência é só piorar, porque a idade vai aumentando, obviamente a questão física vai pesando muito mais. E é isso, o Arrascaeta é gênio. Contra o Vasco, por exemplo, ele ficou 65 minutos em campo. O que ele fez? Ele deu uma assistência primorosa para o Gerson. É um jogador que decide a qualquer momento. Por exemplo, no jogo contra o Bahia, também ele não fez uma grande partida. Mas o que aconteceu? Ele fez um gol. Craque é isso. É isso. É por isso que eu não sou a favor de tirar o craque nunca. Eu acho que quando ele pede para sair, ok. Mas um jogador diferente como é o Arrascaeta tem que jogar. Independentemente se tem condições de jogar 45 minutos, 30 minutos. Começa com ele e depois substitui. Vene, e essa polêmica do Landim com a CBF sobre a lesão do Pedro? Conta pra gente o que aconteceu. Pois é, o presidente Rodolfo Landim ele deu uma entrevista à TNT Esportes e durante essa entrevista ele foi questionado sobre a lesão do Pedro e nessa resposta ele disse que, ele afirma que a seleção brasileira colocou o Pedro numa carga elevada de treinamento. Então, ele diz que a lesão do Pedro aconteceu por conta dessa carga elevada. Eu acho extremamente leviano um presidente falar isso. E isso é até informação. Obviamente, a comissão técnica do Dorival Júnior não gostou nem um pouco de ouvir isso da boca do presidente Rodolfo Landim. Por quê? Não faz o menor sentido ele dizer isso. Lembrando que antes dele servir a seleção brasileira, o Pedro jogou contra o Corinthians. Então, ele não voltou de uma lesão e foi direto para a seleção brasileira. Não. Ele jogou pelo Flamengo antes de se apresentar à seleção brasileira. E a informação que eu tenho em relação à lesão foi uma lesão. Fernanda, ele estava sozinho, ele pisou errado no gramado, virou o joelho e acabou sofrendo a lesão. Não teve nada de carga elevada, segundo eu apurei junto à comissão técnica do Dorival Júnior. Então, é algo que o presidente Rodolfo Landim falou. Eu acho que ele tem que tomar cuidado com esse tipo de afirmação. É delicado, né? É delicado demais você, entre aspas, culpar uma comissão técnica por conta de uma lesão. Claro que em vários momentos, por exemplo, os jogadores uruguaios do Flamengo, o próprio Arrascaeta, toda vez que ia para a seleção uruguaia, ele voltava abaixo fisicamente. De repente, a metodologia de trabalho, de fato, poderia exigir demais do atleta. Mas nesse caso do Pedro, não foi uma lesão muscular. Foi uma lesão, como é que a gente fala? Ligamentar, né? Foi uma lesão ligamentar sozinho. Não tem como você dizer que foi por conta de um trabalho elevado da comissão técnica. Foi o primeiro dia de treinamento do Pedro lá. Eu acho leviano o Rodolfo Landim falar isso, mas ele, como mandatário rubro-negro, ele disse. Eu acho delicado demais. Se fosse uma opinião do Flamengo, e aí a gente está falando da parte médica, de fisiologia, todos pensando, e ele, como na figura de presidente, está indo lá representar a opinião, porque ele é o presidente, né? E quando ele fala é o Flamengo falando, a gente até entende, mas pelo visto aí não é uma opinião do staff do Flamengo, né? Da parte ali, do departamento do Flamengo. Eu não posso dizer que o staff e o departamento médico do Flamengo têm a mesma opinião. Quem que não tem opinião que é a mesma, que é dele, que você A comissão técnica do Dorival Júnior. A comissão do Dorival exatamente. da seleção. Exatamente. Perfeito. Discorda então, totalmente. Podemos apurar isso, hein, Venê? Discorda. A gente pode apurar para ver. Eles discordam totalmente do presidente Rodolfo Landim. A gente pode apurar, e aí quando a gente fala gente, não é o 007, é o Venê Casagrande. Tá bom. Que também é um agente. Né? Você pode apurar para ver se a comissão do Flamengo concorda com o Landim. Perfeito. Isso é interessante da gente falar. Olha só, gente. Tetra, gostei do que o Felipe falou. Giro 360 no nosso F360. Isso. Nesta quarta-feira de Libertadores da América e também de Copa Sul-Americana. Obrigado também ao Pedro Henrique Torre, ao Rafael Marques, lá no Maracanã, também participando, abrilhantando o nosso Futebol 360. O Rafa disse, e com razão, que o Tite não tem muitas opções porque tem muitos desfalques. Mas o professor Celso, ele não concorda com as opções do Tite. Pelo menos foi o que ele me disse
hoje mais cedo. Você escalaria Gabigol? Eu não concordo com essa história, com a atual situação. Ele ficar aferrado a essa história de que o Gabigol é reserva do Arrascaeta, tendo ele tantas necessidades. Eu não colocaria jamais o Carlinhos na frente do Gabigol como centroavante. Mas o Tite quer colocar. Eu acho que a Natália pensa como você. Concordo. Eu acho que seria uma situação em que o Tite poderia provar a tese dele, que o Gabi não tem condição de jogar. Não, mas mas agora não é momento de provar a tese. Agora não é momento de provar a tese, Natália. Agora é momento de tentar avançar na Libertadores. Mas por quê? Porque ele não soube fazer isso em outro tempo. Ele não soube administrar o Gabi. Mas você acha que é uma tese que o Gabigol não está numa fase boa? Pro Tite? É uma tese? Pro Tite? Tá jogando bem o Gabigol? Ele não joga. Mas quando entra... Tá sem ritmo, Abel. Ele tá sem ritmo, ele não joga. Pega a minutagem dele e pega a minutagem de todos os outros jogadores. A gente não pode cobrar dele. Ele ficou um tempo parado sem treinar com o time. Por quê? E aí eu não tô defendendo o Gabi, por indisciplina dele. Ah, bom. Mas ele ficou um tempo sem jogar, né? E sem treinar com o time, faz diferença. Quando ele volta, ele é a terceira opção. Jogando fora de posição, o Gabi tem várias responsabilidades pela fase que está. Tem mais de 1 ano e meio que ele não joga. Ano passado foi terrível coletivamente o Flamengo e individualmente. Nessa temporada, o pouco que ele entrou, ele também não contribuiu. Mesmo antes do Tite, ele já estava Não, é por isso que eu falo, tem mais de 1 ano e meio que ele não joga. Agora, que nessa temporada ele não tem tido oportunidades, a gente tem que cobrar de quem tem minuto. O Gabi não tem. Rafael e aí, Prats? tudo bem ou não... Não, entre Gabriel e Carlinhos, Gabriel. Entre Gabriel e Carlinhos, Gabriel. Agora o Gabriel. O Flamengo sabe que esse jogo é muito importante, né, Mário? Afinal de contas, precisa fazer o placar jogando no Rio de Janeiro para depois administrar o jogo da volta lá em Montevidéu. O Flamengo tem vários problemas médicos, clínicos, né, jogadores que não vão mais jogar nessa temporada. O Fansport já está cansado de saber. Jogadores como Vinha, Cebolinha e o Pedro não jogam mais esse ano. E há as questões que envolvem situações mais recentes, como, por exemplo, a do Luiz Araújo, né? Ainda não está confirmado oficialmente, mas até o final da semana ele vai ter que passar por uma artroscopia para poder resolver essa cartilagem que está presa aí e que ficou solta, na verdade, após a lesão que ele sofreu no clássico contra o Vasco no último domingo aqui no Maracanã. São muitos problemas para o técnico Tite, principalmente problemas envolvendo o setor ofensivo, jogadores de velocidade. Das 4 peças mais aptas para poder exercer esse papel de lado de campo, tirando o Bruno Henrique, que virou um centroavante, só quem tem condição de jogo é o Gonzalo Plata, que estreou e bem contra o Vasco no último domingo aqui no Maracanã. O Flamengo ainda tem hoje e amanhã para preparar a equipe para o jogo contra o Peñarol e sempre é bom lembrar que a última vez que o Flamengo perdeu um jogo de Libertadores jogando no Maracanã foi exatamente para o Peñarol em 2019. Na época, Abel Braga ainda era técnico do Flamengo, mas de lá para cá, o Flamengo empilha jogos de invencibilidade sem ter muitas dificuldades para poder fazer valer o mando de campo. Ninguém diz isso explicitamente, mas a sensação que a gente tem é que o Flamengo vai tentar ser muito impositivo, muito construtivo para poder abrir um placar, uma vantagem boa de 2, 3 gols e levar essa vantagem para o jogo da volta lá em Montevidéu, Mari. E ainda tem gente para entrar, o elenco foi crescendo. O Rodrigo Matos fez a matéria semana passada dizendo que são também em função da lesão com contratações que extrapolaram o orçamento previsto. Mas se olhar o cenário hoje, o Flamengo tem, em algumas posições, tem 3 jogadores por posição, né? Contando quem não pode jogar. Ayrton Lucas, Vinha, Alexandre. O Alexandre chegou pela lesão do Vinha. Mas uma hora o Vinha vai voltar, vão ficar 3 jogadores importantíssimos para a mesma posição. Você tem De La Cruz, Alcaraz, Gerson. Podem jogar como segundo homem de meio campo, podem jogar mais à frente. Você tem de Arrascaeta, Alcaraz, pode jogar na mesma posição. Michael, Everton Cebolinha, Luiz Araújo. Podem jogar na mesma posição. Então, os 3 machucados, mas podem jogar na mesma posição. Então, é nesse cenário que se diz que o Flamengo continua tendo o melhor elenco do Brasil, né? Que muita gente está discutindo, mas é superestimado o elenco do Flamengo. Não, o elenco do Flamengo não é superestimado. O elenco do Flamengo é extraordinário. A pergunta é por que o elenco do Flamengo extraordinário não joga de maneira extraordinária. É uma pergunta que o Tite não conseguiu resolver ainda, né, Igor? Pois é, ele reconhece, né, como eu falei, essa questão que está abaixo da expectativa dele. E sobre desempenho,
os caras sempre ponderam que esse calendário é difícil, né? Nesse calendário é difícil manter esse ritmo de jogos e de partidas. O Matheus até, filho do Tite, né, auxiliar do Flamengo, apresentou uma estatística de toda vez que o Flamengo joga com semana cheia, segundo ele, 5 partidas, o Flamengo vence a partida imediatamente seguinte, né, depois desse período para descansar. E aí ele argumenta que, enfim, quarta domingo, manter o desempenho alto é muito complicado. Em que pese, nesse recorte pós-data FIFA, né, as 2 partidas do Flamengo, o desempenho até foi muito interessante, né, se você olhar o jeito que o time jogou, mesmo no empate contra o Vasco. A questão é detalhe aí de resultado, não estou minimizando o resultado, nem dizendo que... Arthur Jorge. Bota aquela, Pedrinho. Tu não faz isso, não. Luiz Castro acabou de ser demitido do Al Nassr. Cristiano Ronaldo, vou te pedir um favor, que eu sei que você é bonito, você tem 1 bilhão no Instagram, você é fera, a gente gosta muito de você, CR7, a gente faz sim na pelada, mas não liga pro Arthur. Tu já ligou pro Castro, desandou a maionese, botaram a colher no salpicão, azedou tudo. Então, por favor, Cristiano Ronaldo, se a gente pode te pedir alguma coisa, pá, não pegue seu telemóvel, não ligue para o Arthur, porque Getúlio, falaram que se isso acontecer de novo, o Fabiano não aguenta. Não tem como, Olha só. Não tem como o quê? As coisas mudaram. Eu vou aguentar um negócio dele. Tá. As coisas mudaram. Ai, meu coração. Botafogo acabou de trazer o Alex Telles do time do Cristiano Ronaldo. Se brincarem muito, tiver negócio de telefonema, o Textor, que não é bilionário à toa, ele traz o Cristiano Ronaldo. Aê, garoto! É isso, rapaz. É isso, eu gosto dessa confiança. É isso aí, Mohamed. É isso aí. O Mohamed agora tá assim, o Mohamed, ó. Inxalá. É isso aí. Inxalá. Tá lá, não liga não, Textor. Inxalá. Pedindo dinheiro emprestado e tudo. Isso aí. Cristiano Ronaldo já sabe, Fabiano Bandeira já deu papo. Se ligar para Arthur Jorge, Textor vai fazer o quê? Vai trazer o Cristiano Ronaldo. Vai trazer você pra cá. Pra ser banco do Igor Jesus. Pra ser banco do Igor Jesus. Aliás, tu vai ser opção. Isso é opção. Terceira, igual o Gabigol do Flamengo. Vai ser o Tiquinho também. Tem o Tiquinho. Que elenco, isso. Fica de olho aí, ô robôzão. Que é fogão. Gostou, né, garoto? Eu gosto dessas coisas. Mas caiu. Caiu tá ontem. sem treinador. E o Cristiano gosta de treinador português, falando sério agora. GV, você falou dos treinadores, a comparação entre os dois. Pode falar o que você quiser. Arthur Jorge. Trazendo aí mais notícias sobre o Mengão, né? O Flamengo enfrentará aí amanhã, né? Amanhã o Flamengo vai enfrentar o Peñarol. Partida válida aí pela Copa Libertadores da América, muito importante e decisiva aí para o Flamengo, né? Que sonha aí, o tão sonhado aí, título aí da Libertadores, né? Mais uma vez seria marcante aí. Falando aqui sobre um dos maiores jogadores da história do Mengão, o Gabigol treinou separado e é dúvida para o jogo do Flamengo contra o Peñarol. Treino desta quarta-feira vai ser decisivo, o Flamengo ainda vai treinar hoje à tarde. Então o Gabigol sentiu dores musculares durante o jogo contra o Vasco no dia 15 pela 26ª rodada do Brasileirão. No treino nesta terça-feira, 17, inclusive o atacante treinou separado do restante do elenco e foi para o campo sob supervisão do preparador físico. Segundo a operação aí, a apuração da reportagem do Coluna Fla, Gabigol ainda se recupera do desconforto que está passando aí no posterior da coxa. Com isso, o treino de quarta-feira, dia 18, vai ser decisivo para definir se o camisa 99 vai para o jogo ou não contra o Peñarol. Além de mais nada, vale lembrar que o Flamengo encerra aí a preparação para a partida desta quinta-feira no Rio do Urubu, nesta quarta-feira aí. Com isso, no CT, o desempenho médico e a comissão técnica vai definir se Gabigol será relacionado ou não para a partida contra o Peñarol, né? Amanhã o Flamengo entrará em campo às 19 horas no estádio do Maracanã. É decisão, o primeiro jogo, o Flamengo tem que vencer e vencer bem. No mínimo aí com placar de 2 gols de diferença, 2-0, 3-0, seria um placar do sonho aí que a torcida rubro-negra espera.